Tempo de Muito obrigada. 20 minutos. Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Senhor presidente, recentemente, ainda nesse mês de outubro, hoje estamos no dia 29, lá pelo dia 10 deste mês de outubro, a empresa Chevron assinou perante o Ministério Público Federal e a Agência Nacional do Petróleo um termo de ajuste de conduta. Um termo de ajuste de conduta referente ao grande acidente provocado por essa empresa no ano de 2011, já no final do ano de 2011, e relativo a um vazamento de petróleo na bacia de Campos. Essa empresa Chevron, já havia pago em multas em torno de 35 milhões de reais à ANP. E agora assina um TAC, um termo de ajuste de conduta, se comprometendo em investir em torno de 95 milhões de reais em ações compensatórias relativa aos danos ambientais por ela causados na bacia de Campos, no estado do Rio de Janeiro. Obviamente, senadora Ângela, o melhor seria que não houvesse esse TAC, porque o melhor seria que esse desastre não tivesse acontecido. Infelizmente, o desastre aconteceu e comprovou-se que decorreu de uma ação de imprudência por parte da empresa que não vinha adotando as medidas de segurança que deveriam legalmente estarem sendo adotadas pela empresa Chevron. Falando nesse assunto, senhora presidente, eu quero e venho à tribuna especialmente para levantar um outro caso que também envolve a empresa Chevron e um outro acidente em proporção muito maior a esse causado no Brasil recentemente. Um acidente que é conhecido internacionalmente e que foi provocado pela Texaco, que depois foi absorvida pela Chevron, durante um período, estima-se, de aproximadamente 30 anos, ou seja, entre 1964 e 1962. Essa empresa atuando no Equador, no país vizinho, país da América do Sul, um país também que compõe o bioma amazônico, sofreu talvez um dos maiores desastres ambientais provocados por uma empresa petrolífera no mundo. E, em decorrência da gravidade do tema, senhor presidente, é que eu passarei a ler, e depois tecerei alguns comentários, um manifesto importante que foi assinado também por personalidades muito importantes do nosso país, como Emir Saber, como Leonardo Boff, como Fernando Moraes e tantos outros que já assinaram esse manifesto. Eu estarei apresentando aos meus colegas parlamentares, senadoras e senadoras, um manifesto com um conteúdo assemelhado para que nós, parlamentares brasileiros, senador Paim, também possamos ter a oportunidade de expressar a nossa solidariedade não só ao governo equatoriano, mas principalmente à população daquele país amigo, daquele país vizinho, que foi vítima, repito, de um dos maiores acidentes ambientais e que tomou uma esfera social também irreparável, atingindo a população equatoriana e principalmente populações indígenas que vivem na Amazônia equatoriana. Eu passo agora a ler na íntegra o manifesto assinado por várias personalidades, entre elas essas a que já me referi. E diz o seguinte, essa manifestação de solidariedade ao povo do Equador, que durante anos, especialmente de 1964 a 1992, a petrolífera estadunidense Texaco explorou o petróleo no Equador, principalmente em sua região amazônica, que é detentora, sabemos todos, da maior biodiversidade do planeta. A Texaco derramou pelo menos 71 milhões de litros de resíduos de petróleo e 64 milhões de litros de petróleo bruto em cerca de 2 milhões de hectares da Amazônia equatoriana. Este desastre ambiental
senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é 85 vezes maior que o vazamento causado pela British Petroleum no Golfo do México e 18 vezes maior que o vazamento causado pela Exxon Valdez no Alasca. Mais grave ainda é saber que toda essa catástrofe ambiental poderia ter sido facilmente evitada. Bastava que a Texaco não tivesse agido de forma tão irresponsável, utilizando ali as tecnologias mais obsoletas que ela não usava em outros países desenvolvidos, senhor presidente. Agindo assim, essa empresa, a Texaco, e posteriormente adquirida pela empresa que aqui já citei, agindo assim, ela violou normas do contrato de exploração que estipulavam claramente que a transnacional se comprometeria a utilizar tecnologias com sistemas de reinjeção segura dos resíduos tóxicos no subsolo. A petroleira preferiu maximizar seus altíssimos lucros e não usar no Equador a tecnologia que usava, por exemplo, já àquela época, já àquela altura, nos Estados Unidos da América, que foi uma tecnologia patenteada pela mesma empresa para diminuir os impactos negativos das operações petrolíferas. Se tivesse usado no Equador essas mesmas técnicas, poderia a empresa Texaco, à época, ter evitado esse que é um dos maiores desastres ambientais já ocorridos no planeta e esse desastre que ocorreu na Amazônia equatoriana. Depois do desastre, a Texaco descumpriu suas obrigações de remediação ambiental. Ao contrário, ao invés de cumprir as obrigações que ela própria havia firmado, ao contrário disso, reduziu muitas piscinas de resíduos tóxicos, cobriu-as com uma camada superficial, mantendo praticamente intacta toda a contaminação provocada. Em 2001, a petroleira estadunidense Chevron absorveu, como aqui já falei, a empresa Texaco, transformando-se na segunda empresa de petróleo dos Estados Unidos e a 7ª maior petrolífera do mundo. Atualmente, depois de mais de 20 anos, a contaminação deixada pela Chevron Texaco persiste. O solo, o subsolo, os rios, as lagoas, tudo está contaminado por resíduos petrolíferos e continuam causando danos irreparáveis ao meio ambiente e à vida das populações daquela região. Eu aqui abro um parênteses na leitura do manifesto para dizer o seguinte, que existem estudos, senadora Ângela Portela, que mostram que aquela população atingida por essa contaminação provocada pela Texaco Chevron faz com que aumente mais de 2,5 vezes a possibilidade de aborto entre as mulheres gestantes que lá residem. Repito, leituras que eu fiz baseada em estudos científicos que estão sendo desenvolvidos já há algum tempo, não só no meio ambiente, mas principalmente com a população e os povos indígenas daquele país amigo, repito, vizinho, que é o Equador. Ou seja, isso tudo vem causando danos irreparáveis à saúde, ao meio ambiente e inclusive à vida das populações daquela região. A culpa da Chevron Texaco, não há dúvida, é óbvia, mas mesmo assim a empresa norte-americana continua negando-se a assumir a sua responsabilidade e a pagar uma multa de aproximadamente 19 bilhões de dólares por remediação necessária a que foi condenada pela Corte do Equador. Ao contrário, a transnacional está processando o Estado equatoriano em um tribunal internacional de arbitragem com sede em Nova York, acusando-o, entre aspas, de conspiração e alegando que as comunidades indígenas afetadas praticariam uma suposta, entre aspas novamente, extorsão criminosa. Ressalte-se que esta linha de defesa da transnacional foi sugerida pelo próprio magistrado que conduz o júri em Nova York. Frente a essa prepotência norte-americana,
por parte da Chevron Texaco contra o Equador e o seu povo, um país que está realizando democraticamente transformações que atendem aos interesses populares e que reafirma a sua soberania, entendemos importante uma mensagem de solidariedade para com o povo equatoriano e seu governo legitimamente constituído. Defender os direitos soberanos do povo equatoriano frente ao crime ambiental cometido pela Chevron, lembrando ser a mesma empresa que também causou outros e enormes danos ambientais no litoral brasileiro. E eu iniciei meu pronunciamento falando exatamente disso, que no Brasil ela foi condenada a pagar uma multa e agora, mediante um TAC, um termo de ajuste de conduta, está sendo obrigada a aplicar mais de 95 milhões de reais em medidas compensatórias em relação ao desastre ambiental que causou, que é, seu presidente, muito de longe menor, muito menor do que o desastre que ela causou durante ações de quase 30 anos na Amazônia equatoriana e que atinge não só uma área da Amazônia, daquele país, de mais de 2 milhões de hectares, mas uma parcela importante da população daquela nação. Então, de acordo aqui com o manifesto que eu estou lendo, dizem que diante desses desastres absurdos cometidos pela empresa Texaco Chevron, não resta a democratas do mundo inteiro a não ser o caminho de ação e da solidariedade e fazendo gestões para que essa solidariedade, que é uma manifestação, acima de tudo, de ternura entre os povos, possam também se reverter numa ação concreta de indenização ao país e à população daquele país. E conclui o manifesto dizendo o seguinte, que os poderes da Chevron e dos Estados Unidos de não aceitarem a postura soberana e independente que o Equador e outros países da América Latina conquistaram e praticam, usam de qualquer pretexto para desestabilizar a estes governos populares que, além de uma defesa de seus interesses nacionais, estão contribuindo conjuntamente com a Unasul e a CELAC uma nova era de cooperação e integração para a região. Assim, os cidadãos que assinam essa moção de solidariedade dizem-se conscientes da importância histórica das transformações democráticas em curso no Equador, expressam publicamente a mais estrita e restrita solidariedade ao povo e ao governo equatoriano. Eu gostaria, senhor presidente, apenas de lembrar algumas passagens. Este processo iniciado pelo governo do Equador se deu ainda há muito tempo atrás, no ano de 1993. Em 1993, o processo foi iniciado pelo governo, e não só pelo governo, mas por representantes de comunidades indígenas tradicionais equatorianas, senhor presidente. Foi iniciado lá nos Estados Unidos. E os autores da decisão alegavam, não é, corretamente, provaram todo o desastre, que é inquestionável, o desastre ambiental causado e os problemas gerados também em relação à saúde das pessoas. O processo que teve início nos Estados Unidos em 1993 teve como polo passivo, repito, a Texaco. A ação acabou transposta para o Equador, veja bem, Vossa Excelência, para o Equador em 2003, a pedido da própria Chevron, que é a sucessora da Texaco, e que alegou que o fórum qualificado para o julgamento não seria os Estados Unidos e sim o Equador. Uma vez que a decisão no Equador, senhor presidente, foi desfavorável à companhia, a Chevron passou a questionar a decisão do Equador. O fato é que a ação judicial subsiste. A Chevron teve um pedido de liminar rejeitado também no segundo circuito dos Estados Unidos,
que teve um pedido rejeitado, um pedido da Chevron de liminar, e antecipou o bloqueio da execução da sentença de aproximadamente 19, repito, bilhões de dólares fora do Equador. O Equador entrou com petição para que a sentença se dê. A sentença se dê fora daquele país, e entrou primeiro no Canadá e, posteriormente, em junho, aqui no Brasil. Ou seja, para que a sentença seja efetivada fora do território equatoriano. Eu quero aqui, através desse pronunciamento, senhor presidente, reafirmar que estarei apresentando e solicitando o apoio dos meus colegas parlamentares para que senadores, senadoras, deputados e deputadas possam manifestar a sua solidariedade também ao governo e ao povo equatoriano e, dessa forma, ajudar na luta para que esse impasse seja resolvido. Eu sei que deverá ir uma comitiva em breve ao Equador para não só debater o assunto, mas para fazer uma visita à Amazônia equatoriana. Infelizmente não poderei ir, mas num outro momento lá irei, senhor presidente, porque é algo que não atinge apenas o Equador. Quero lembrar aqui que o bioma Amazônia, que detém a maior rica biodiversidade do planeta, é um bioma dividido entre 9 países, não é? E o desastre, problemas que acontecem em um, certamente de uma forma indireta, deverão refletir em outro. Então vejo como não apenas uma manifestação de humanidade, mas também de defesa do direito dos nossos povos, do povo brasileiro, inclusive, que possamos nos manifestar solidariamente à petição que, repito, não é só do governo equatoriano, senadora Ângela, que é também da Amazônia, mas daquele povo. São mais, repito, de 2 milhões de hectares de áreas que foram absolutamente danificadas, poluídas por conta da ação irresponsável dessa empresa Chevron, que não é qualquer empresa, é a 7ª maior petrolífera do planeta e que se recusa a pagar indenização ao país, a pagar indenização ao povo. Pelo contrário, entra com outras ações tentando dizer que havia fraude nas ações ingressadas pelo governo e pelo povo do Equador. Então, dessa forma, quero manifestar a minha solidariedade aos parlamentares daquele país, ao presidente Correia e ao embaixador do Equador no Brasil, embaixador Sevilha, que tem sido também, que estava há pouco conosco, embaixador Sevilha, que tem sido um grande amigo do povo brasileiro. Temos inúmeras ações comuns entre Brasil e Equador e ações que, não tenho dúvida nenhuma, cada vez será maior. Nossas relações, não só culturais, mas relações comerciais também entre Brasil e Equador. Então, faço essa manifestação, senhor presidente, como forma de dar e prestar nosso apoio, nossa solidariedade a uma justa luta de um povo querido, de um povo vizinho, que é o povo equatoriano. Muito obrigada, senhor presidente. Muito bem, senadora Vanessa Grassetin. De imediato, passamos a palavra.